Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez nesse momento celebrando ao Senhor. Hoje começamos o nosso dia de forma alegre, de forma feliz, celebrando a ressurreição, no culto da ressurreição, às 6 horas da manhã. E nós estamos nesse momento, nesse domingo à noite, ainda falando, ainda com o nosso coração em efervescência, a respeito da ressurreição, a respeito da vida, a respeito daquilo que é a principal promessa de Cristo, né? Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundante. E nós ficamos muito felizes porque isso nos move de alguma maneira a um sentimento de que nós somos tirados da morte para a glória. E essa história que nós vamos ver hoje, esse tema que nós vamos ver hoje nos revela que Jesus Cristo, ele nos mostrou quando esteve aqui que ele tem o domínio sobre a morte e que ele pode, ainda nesse tempo, até que ele venha, estabelecer para cada um de nós essa esperança. Quando nós olhamos o Evangelho, nós vemos Jesus Cristo sendo apresentado pelos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, de uma forma bastante explicativa, né? Eles apresentam Jesus com o seu ofício no ministério aqui na terra. Então, quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, Mateus apresenta Jesus como Rei, como Senhor, como Rei dos judeus e Rei de toda a terra, né? Quando nós olhamos o Evangelho de Marcos, nós vemos Marcos apresentando Jesus como servo, veio para servir, não para ser servido, né? Quando nós olhamos Lucas, nós vemos Lucas apresentando Jesus como Filho do Homem, né? Como o Deus encarnado, como aquele que veio realmente para ser carne, para ser como um de nós. E quando nós chegamos a João, nós vemos João apresentando Jesus como o Filho de Deus, né? Como cumprimento de todas as expectativas e esperanças apresentadas em toda a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós ficamos realmente bastante agraciados com o conhecimento da pessoa de Cristo, que nos revela o Espírito Santo e que nos dá conhecimento da sua pessoa. Irmãos, nós sabemos que Jesus Cristo, ele começou o seu ministério com um milagre conhecido de todos, a boda de Caná. E hoje nós vamos ver que Jesus, ele também encerra o seu ministério aqui na terra com um milagre grandioso. Um milagre bastante, vamos dizer assim, intenso, né? Nas características do seu ofício, do seu poder, que é a ressurreição de Lázaro, onde ele fala da morte e da vida. Em todo o Evangelho de João, né, ele descreve esse milagre de Jesus. E existem tantas verdades aqui reveladas que não daria tempo de contemplá-las todas de uma vez. Nós precisamos ir aos pouquinhos, devagar, para poder absorver o máximo de verdade contida nesta passagem. João, ele fala do milagre do nosso Senhor quando ressuscitou Lázaro dentre os mortos. E esse é o último grande milagre público, né, que Jesus fez antes da sua morte. Após esse milagre, Jesus ele fez milagres menores, né, se é que nós podemos dizer assim. Por exemplo, ele curou o servo do sumo sacerdote no momento da sua prisão. Mas nós sabemos, né, qual é a razão que levou João a escrever no seu Evangelho, no capítulo 30, nós vamos ver aqui, aliás, no capítulo 20, nós vamos ver aqui no verso 31, João escreve assim: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse foi o motivo pelo qual João descreveu o ofício de Jesus como Filho de Deus, né? E neste milagre, né, descrito apenas por João, só o Evangelho de João, nós vemos coisas muito intensas aqui. Nós vemos a sua obra milagrosa, a união da sua humanidade com a sua divindade e o seu pleno domínio, o seu pleno poder sobre a morte. Vemos também a sua sensibilidade ao sofrimento humano. O João, ele descreve que em determinado momento Jesus chorou,
Mas ele chorou, na verdade, não pela morte de Lázaro, mas pelo estado de miserabilidade em que se encontravam aqueles que estavam ali, porque eles não tinham esperança de vida, eles não tinham ainda essa convicção de que eles poderiam, a partir do momento em que começassem a crer em Jesus e a experimentar a sua vida, eles poderiam ter vida eterna, passarem da morte para a glória. Então nós vemos Jesus também se afeiçoando aos relacionamentos da família aqui na terra. Ele sentiu muito a dor e o sofrimento daquelas irmãs, daqueles amigos, e João escreve sobre a inspiração do Espírito Santo esses detalhes, né? Esse milagre ele declara uma incomparável, uma inegável prova de que Jesus era exatamente tudo que ele dizia ser, o Deus eterno encarnado. Eu fico olhando, eu meditando nesse texto, né? Eu vi que foi algo assim fantástico, porque isso também tem uma simbologia muito forte, muito grande para nós. É bastante emblemático, né? Foi a ressurreição de um homem que estava morto há 4 dias. E naquele tempo, os judeus eles tinham uma prática, eles não embalsamavam os mortos, eles simplesmente os sepultavam o mais rápido possível, né? Ou seja, ali estava o corpo de um homem de 4 dias morto, ele estava em decomposição. Então o milagre também serviu para aumentar a fé daqueles que seguiam a Jesus, porque eles sabiam o estado em que estava Lázaro, né? Quando nós olhamos lá no capítulo 11, verso 14 e 15, né? João 11, 14 e 15, nós vamos ver escrito lá assim: mas Jesus fez isso da sua morte, eles, porém, cuidavam que falava o repouso do sono. Acho que eu peguei errado aqui, desculpem, João 11, 14, 15. João 11, 14, 15. Diz assim: então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. É uma afirmação bastante segura da parte de Cristo, né? Também serviu para dar um toque naquele momento sobre os céticos que estavam ali. Tinham muitas pessoas que estavam olhando para aquele episódio e estavam até duvidando, né, daquilo que iria acontecer, do que estava acontecendo. Então nós vemos que ali, para pressionar a questão da sua morte, né, porque também Jesus sabia que num breve tempo ele seria morto, né, estava muito próximo. E isso aconteceu um pouco antes da Páscoa final, se é que nós podemos dizer assim. E Jesus ele ia morrer, ele ia ser o verdadeiro Cordeiro Pascal. Então aqueles líderes religiosos, eles vinham tentando, né, e tramando a sua morte já há algum tempo, mas o tempo de Deus ainda não havia chegado. Jesus somente morreria num tempo determinado, desde a eternidade, já profetizado. E o milagre da ressurreição de Lázaro, nesse episódio que nós estamos vendo, ele elevou, de certa maneira, a hostilidade dos líderes religiosos ao grau máximo. Eles seguiam a Jesus. Por onde Jesus ia, eles iam atrás. E naquele momento haviam ali líderes religiosos também. Nós vivemos em uma cultura que está sobrecarregada, irmãos, de enganos, né? E de coisas, de doutrinas que na verdade são supostamente sobrenaturais, né? Hoje existe uma série de profetas, de pastores que pregam coisas que na verdade são falsas, são histórias falsas, são milagres falsos, são curas falsas, ressurreições falsas, e elas também são propagadas a todo tempo no meio da igreja como coisas reais. E todas essas bobagens, na verdade, elas tendem a diminuir a realidade desse tipo de milagre real, né? O mundo é implacável, é bombardeado com entretenimento, distrações que eleva, que aumenta e satura com fantasias espirituais, coisas reais, e as pessoas, elas de alguma maneira, nós somos místicos, nós somos espirituais. O homem, ele tem a composição
pessoal, corpo, alma e espírito, só que o homem natural ele tem o seu espírito morto, mas ele tem aquele sentido espiritual místico, né? Então, o Satanás e os falsos pregadores, eles se aproveitam disso para fomentar uma irrealidade. Existem muitas pessoas que não sabem discernir a diferença entre realidade e fantasia, né? Nós hoje temos a internet, tecnologia de informação, reality shows, e são apenas artifícios, né, embalados com o irreal, né, com o fantasia, e são oferecidos como realidades. E as pessoas, né, nessa cultura que vivemos, elas se envolvem com essas realidades pseudonaturais, né? Então é muito difícil para as pessoas verem a ressurreição de um homem de 4 dias depois de sepultado. Naquele tempo, eles também tinham essa dúvida, porque eles eram muito atrelados às coisas físicas, né? No Antigo Testamento nós vimos que os judeus eles agiam, Deus falava, agia com eles na dimensão física, né? Através das simbologias, através dos profetas, e eles ainda estavam muito atrelados, então era muito difícil para eles crerem que alguém pudesse sair da morte para a vida, né? E nós vemos que através dessas coisas que ainda persistem no tempo que vivemos, Satanás ele tem ainda faz um esforço sobrenatural para confundir as pessoas, né? Nós vemos aí filmes dotados de efeitos especiais, de histórias mirabolantes, até mesmo contos bíblicos que são apresentados em filmes, que são recheados, né, de coisas que não estão na Bíblia, né? De romances e de coisas que não estão na Bíblia. Então, as mentes ficam envolvidas por essas fantasias. Agora, oposto a tudo isso, né, nós vemos que a Bíblia também tem as parábolas, que elas não são fantasia, elas não possuíam componentes de fantasia. Todas elas tinham a ver com situações perfeitamente normais e totalmente compatíveis com a vida real, né? Jesus nunca usou uma fantasia para articular uma verdade espiritual, nunca. Ele sempre usou a realidade para comunicar a verdade. Então, hoje, nós vamos apenas definir, nós vamos apenas contemplar, avaliar o cenário desse episódio. Quando nós olhamos a carta de João, o Evangelho de João, melhor dizendo, no capítulo 1, versículo de 4 a 5, nós vamos ver que João diz assim: nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam, né? Não o entenderam. Então nós vemos que, com todas as evidências fornecidas pelo ministério de Jesus, a nação judaica o rejeitou, mesmo que eles fossem testemunhos reais de tudo aquilo que Jesus estava fazendo aqui na terra, né? E qual é o propósito, então, desse milagre aqui de João? Quando nós olhamos no versículo 4, Mateus 11, versículo 4, nós vamos ver que existe um propósito, né? João ele descreve aqui esse propósito. Ele fala: e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Tudo que Jesus fez, todos os milagres que Jesus fez, não foi para que houvesse um engrandecimento do homem Jesus, mas para que o nome de Deus fosse glorificado. Isso é colocar a sua própria glória em exposição para que as pessoas pudessem crer, pudessem entender e crer, né? E este é o 7º milagre que João registra no seu Evangelho. Nós vemos outros milagres registrados, a transformação da água em vinho, se não me engano, a cura de um oficial do rei, o paralítico de Betesda, né? A multiplicação dos pães, Jesus andando sobre o mar, dando vista aos cegos, e agora dá vida a um homem morto. Esta foi a primeira vez que Jesus ressuscitou alguém de uma forma bastante, vamos dizer assim, completa, né? Ele, claro, ele tinha ressuscitado outras pessoas, né? Nós vemos outras ocorrências que são explicitamente indicadas no Evangelho, né? No Evangelho de Marcos, por exemplo, ele ressuscitou a filha de Jairo,
né? Quando ele encontrou com Jairo, ela estava apenas doente, mas morreu e ele ressuscitou imediatamente. Vemos também a ressurreição do filho da viúva de Naim, né? Quando Jesus ele se encontra com aquele cortejo fúnebre e Jesus ordena que o defunto se levantasse e foi o que aconteceu. E em ambos os casos são mortes recentes, mas no caso de Lázaro, ele estava morto há 4 dias, né? Eu quero apenas olhar para os personagens da história: Lázaro, suas irmãs, os discípulos, claro, e o mais importante, que é Cristo. No verso 1 nós temos, nós vemos aqui algo interessante que fala a respeito de Lázaro. Ele diz um certo Lázaro. Isso é tudo que sabemos sobre Lázaro. Esta é a única vez que ele é mencionado e nós não temos ideia do seu passado, nós não temos ideia de como foi a vida de Lázaro. Nós podemos supor que ele era um crente, ele era amigo do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus o amava muito, assim como o amava suas irmãs, Marta e Maria. Nós vemos isso no verso 5, que também criam em Jesus e eram amigas dele, né? Maria, essa Maria, era aquela mesma que ungiu os pés de Jesus com bálsamo e enxugou os seus pés com seus cabelos numa atitude de adoração, né? Então era uma família que já tinha uma experiência de companhia, de presença de Jesus, né? Isso tudo é o que sabemos sobre eles. E este Lázaro, ele não deve ser confundido com o rico e avarento Lázaro, viu? Nós temos também uma história de Lázaro nos evangelhos que fala sobre o rico Lázaro. Nós não sabemos qual era a enfermidade desse Lázaro que morreu. Nós sabemos que a razão da sua doença, conforme Jesus diz no verso 4, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Lembre-se que a cura de um homem que nasceu cego, Jesus ele curou um homem que nasceu cego, né? Ele também diz que foi para que nele se manifestasse, para que aquela cura, né, afirmando que não foi por pecado dele ou de seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Deus tem sempre um propósito nos seus milagres, tem sempre um propósito na nossa vida. Então nós vemos que há doenças que são apenas naturais, né? Elas existem porque vivemos em um mundo caído, são inevitáveis. Mas há doenças que são disciplinas de Deus, né, contra o seu próprio povo. Em 1 Coríntios capítulo 11, quando nós olhamos a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 11, verso 28 e 30, nós vamos ver escrito lá, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, há doenças, irmãos, que são julgamentos divinos, que são consequências das nossas escolhas, das nossas decisões, dos caminhos que seguimos. Quando nós olhamos também para Atos capítulo 12, verso 23, nós vamos ver, assim, de uma forma bastante clara, diz assim, quando a descrição do Dr. Lucas, no capítulo 12, verso 23, diz assim: no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Nós estávamos nesse tempo aí, já era nova aliança, já era um tempo de graça, já era um tempo que Jesus já tinha ressuscitado, mas ainda havia uma ação direta de Deus, um juízo direto de Deus por causa do pecado. O não dar glória a Deus é um pecado. Romanos diz que depois de terem conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, são imperdoáveis, né? E Deus os entregou às suas próprias imundícias. Então nós vemos que há pecados, há doenças que hoje nós vemos, até mesmo no meio cristão, que são frutos, são resultados de julgamentos divinos, até mesmo de operações
sobrenaturais de Deus. Eu creio que, por exemplo, esta pandemia que nós estamos passando é uma disciplina sobre essa geração iníqua. Como eu disse já na pregação passada, além de ser uma disciplina para essa geração iníqua, é também algo que se encaixa na agenda de Deus como as coisas dos últimos tempos, né? O Deus de Atos dos Apóstolos aqui é o mesmo Deus de hoje, né? Amém, irmãos? Deus, ele não afrouxou a sua santidade, o seu caráter. Mas vamos voltar aqui à história de Lázaro. Jesus, ele foi informado que Lázaro, a quem ele amava, estava muito doente, né? Mas interessante que ele não foi logo, ele ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava, e nós sabemos que, segundo a divindade de Jesus, o Espírito Santo o dirigia, o conduzia. Jesus, ele tinha o controle de todas as coisas. Ele não era ainda onisciente, onipresente, onipotente, ele não era. Ele era Deus, porque ele tinha uma relação direta com o trono, com o Pai, mas ele era homem. Então, ele se movia o tempo todo no Espírito Santo. E a palavra, quando nós olhamos aqui a palavra amor, né, nós vemos aqui os vários tipos de amor, e esse amor que nós estamos vendo aqui é o filéu, que quer dizer amor de um amigo, de uma afeição, né? É evidente que o amor de Jesus é perfeito e completo. Hoje nós temos o amor de Deus, que é o amor ágape, colocado nos nossos corações. Mas João descreve um amor de amigo, um amor de alguém próximo, né? Isso nos dá uma visão de Jesus, totalmente divino e totalmente humano. Ele era um homem que, como todas as pessoas, ele requer um amigo. Ele precisava de um amigo, ele queria, ele tinha amigos, né? Um homem perfeito com todas as necessidades de um homem. Interessante, né? São 2 extremos. Ele era homem, tinha necessidades de homem, sentia frio, sentia fome, fazia tudo que nós fazemos no sentido orgânico, né? Mas ele também tinha essa grande necessidade de um amigo, né? Ele amava com um amor divino e com um amor humano. Ele tinha essa capacidade de amar aos seus amigos com um amor de um homem que ele era, mas amava com um amor divino. Jesus, então, naquele momento, ele comunicou aos seus discípulos que ele teria que retornar à Judeia, né? E naquele momento em que ele falou isso, os discípulos ficaram apreensivos, porque Jesus, ele tinha sido apedrejado lá. Em João capítulo 10, quando nós vemos o Evangelho de João no capítulo 10, vamos chegar aqui, João 10, deixa eu achar aqui, irmão, João 10, versículo 31, João 10, 31, vai dizer assim: os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem, né? Então veja 2 situações. Os discípulos, eles temiam pela vida de Jesus, caso ele retornasse à Judéia, mas Marta e Maria não queriam que Jesus tivesse saído de lá. Eles disseram: Senhor, elas falaram para ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não tinha morrido, nosso irmão não tinha partido, né? Então, 2 vontades opostas, mas Jesus, ele caminhava apenas na direção do Espírito Santo, ele não caminhava na direção humana, terrena, né? Havia um momento de ficar, havia um momento de sair e havia um momento de retornar. Então, Jesus, ele tinha todo esse direcionamento do Pai através do Espírito Santo. E Jesus responde de uma forma que parece estranha no versículo 9 e 10, quando nós olhamos, né, Mateus 11 aqui, ele diz assim, Mateus 11, versículo 9, Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz alguma. Na verdade, ele quis dizer que ninguém pode alongar e ninguém pode encurtar a luz do dia. Tudo foi fixado por Deus. Assim é a nossa vida, assim é a minha vida, assim é a sua vida, assim é o tempo deste mundo. Nenhum inimigo pode reduzir, nenhum inimigo pode alongar, nada vai acontecer comigo, nada vai acontecer com você,
fora do plano de Deus, fora daquilo que Deus estabeleceu para que nós vivamos e para que nós experimentamos aquilo que está escrito nos propósitos do Senhor. Eu e você não estamos indo no escuro, nós estamos caminhando apenas nas trevas, mas nós temos a luz que brilha em nós. Apesar de vivermos nesse mundo em treva, hoje nós podemos dizer que andamos na luz, não é? Um dia não pode terminar antes de ser ordenado o seu final. Ou seja, o tempo do ministério terreno de Jesus, ele foi fixado pelo Pai. Não poderia mudar. Aquele tempo não poderia ser alongado ou reduzido, né? Não haviam medidas preventivas ou ação de amigos e nem diminuído por ação de inimigos. Hoje nós vemos que Jesus, quando nós lemos sobre o seu ministério, ele não temia a nada, homem algum, o seu dia na cruz era aquele determinado pelo Pai. Então ele foi em frente com confiança, com ousadia, e quando a sua hora chegou, ele apenas disse aos seus inimigos. Quando nós olhamos Lucas 22, 53, ele diz lá, espera um pouquinho, Lucas 26, 22, 53, ele diz assim, tendo todos os dias convosco no templo, não estendestes a mão contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Havia um momento determinado para as trevas. Havia um momento determinado em que ele seria preso, em que ele seria levado à cruz, né? O Senhor Jesus, em sua divindade, na verdade, ele se deixou ser preso no momento em que o Pai havia estabelecido para isso. Então, se nós estamos andando no Espírito e servimos ao Senhor, se nós temos a confiança, a aliança com Deus através de Jesus, nós também podemos saber que tem dias determinados pela soberania de Deus e tudo nos acontece debaixo do seu controle. Então nós podemos descansar nele porque sabemos que o amor dele está sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, diz, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de vos fazer bem, e nós podemos saber que Deus quer sempre o nosso bem. Ter todos os tipos de medida de precaução, mas não ser fiel, não vai aumentar nos nossos dias. Nós podemos estar recolhidos, estar em quarentena, estar nos preservando, mas se nós não tivermos fé, se nós não tivermos unidade, comunhão com Jesus, comunhão com o Pai, isso não vai fazer com que os nossos dias se alonguem na face da terra, né? Ser ousado diante do inimigo, dos ímpios, não vai diminuir os nossos dias também. Eu não posso desacatar, eu não posso interferir nas dimensões espirituais se eu não tenho o poder do Espírito Santo. Então, tudo está sob a soberania do Altíssimo. Então, o que nós devemos fazer? Qual é o caminho que nós devemos seguir? Andar sempre na vontade de Deus. Jesus, ele disse, naquele momento ali de João 11, quando nós olhamos João no capítulo, no versículo 11, né, Jesus ele vai dizer, diz assim, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Foi uma forma serena de se referir à morte. É assim que Deus vê a morte. Nós estamos apenas sob o controle dele quando nós temos esse amor, essa presença do Espírito no nosso coração. Então os discípulos eles não entenderam isso, imaginando que como Lázaro pudesse dormindo ser curado, né? Como o sono iria ajudá-lo na recuperação da sua enfermidade. Quando nós olhamos essas coisas, nós vemos no versículo 12 e 13, diz assim no versículo 12 e 13, disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se ele dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte, eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Jesus falava de sono, de dormir, mas eles entendiam isso humanamente, mas Jesus estava falando em outro aspecto, né?
Jesus diz claramente, quando chega no verso 14, então Jesus disse claramente, Lázaro está morto, para que eles pudessem ter discernimento. Então, com isso, ficou evidente que Jesus iria ressuscitá-lo, né? Aqueles discípulos sempre estavam se confrontando, se debatendo com a fragilidade da fé neles. Irmãos, o grande problema nosso é exatamente isso. É essa variação que nós temos diante das circunstâncias. Há momentos em que nós somos tão finitos, tão frágeis, que nós variamos a nossa fé. Jesus, no verso 15, ele diz assim, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Aqueles homens, eles acreditavam em Jesus, mas eles precisavam ter a fé fortalecida e reforçada a todo momento por Jesus. Jesus tinha um trabalho tremendo para manter a fé deles viva, né? Não somente eles, mas também as suas irmãs, Marta e Maria, as pessoas que estavam ali. E assim, quando eles chegaram, com Lázaro morto 4 dias, era uma coisa assim que foi uma expectativa muito grande. E eu quero que você concentre a sua atenção nesse momento a essa afirmação. Quando Jesus diz, quando ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? A ressurreição de Lázaro foi uma prévia da sua própria ressurreição. Lázaro estava há 4 dias na sepultura, Jesus permaneceu por 3 dias. Esse milagre foi uma demonstração do seu poder para cumprir a promessa de ressuscitar todos os mortos. Uns para a vida eterna e outros para as trevas eternas. Jesus, ele demonstra que tem poder para livrar o homem da morte. Cristo manteve-se como vencedor sobre o pecado, a morte e Satanás. Ele é a vida eterna. Um dia ele ressuscitou e fará ressuscitar todos os seus santos para habitar na eternidade em glória com ele. Aleluia. E esse milagre fortaleceu a fé daqueles que já criam e tornou-se motivação de fé para aqueles que estavam prestes a crer. Então, meus irmãos, nessa noite, eu quero dizer a você que a nossa fé precisa ser fortalecida a todos os momentos, a todos os instantes, para que nós nos alegremos no Senhor, para que nós tenhamos convicção de fé e andemos sempre em novidade de vida. Neste final de domingo da ressurreição, eu quero te abençoar, eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida, a bênção da vida, a passagem da morte para a glória. Jesus, ele nos concede isso, passagem da morte para a glória. E quando nós falamos assim, nós vemos em todos os aspectos da nossa vida aquilo que está morto. Talvez os relacionamentos, o casamento, talvez a vida financeira, talvez a vida profissional, tudo que está morto pode ser passado da morte para a glória no momento em que nós cremos em Jesus como o Filho de Deus, aquele que, mesmo que estejamos mortos, crendo nele, temos vida. Amém? Fecha os teus olhos nesse momento, eu quero orar agradecendo a Deus por esse dia e abençoando a tua vida neste ambiente que nós estamos vivendo, nesse momento crítico do mundo. Eu quero abençoar a tua vida. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, como é bom, Senhor Deus, como nos dá descanso nós sabermos, Deus, que nós podemos ter vida eterna, passarmos da morte para a glória, Senhor Deus, pelo teu grande amor estabelecido naquela cruz e pela tua grande vitória sobre a morte na ressurreição. Senhor, hoje nós passamos um dia alegre e feliz, nós passamos um dia cheios de júbilos no nosso coração, porque, Senhor Deus, essa é a maior expectativa que nós temos. A esperança de uma vida futura, de uma vida eterna, de uma vida contigo. Aqueles que creem, aqueles que estão sob o domínio do teu amor, da tua graça abundante, podem, Senhor Deus, mesmo diante de circunstâncias adversas como essa que estamos vivendo, Senhor, saber que nós estamos isentos de toda a ação final, de tudo aquilo que circunstância desse mundo pode nos causar, porque sabemos que o Senhor nos conferiu passarmos da morte para a glória. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa, Pai, o teu povo. Eu quero abençoar os meus irmãos queridos da Nova Aliança. Senhor, nessa noite, Senhor Deus, que o Senhor possa, Deus, confirmar, Senhor Deus, este grande amor
esse grande favor, Senhor Deus, que o Senhor nos deu, aqueles que creem, aqueles que vivem numa aliança contigo, até mesmo os enfraquecidos, os que estão hoje, Senhor Deus, talvez cansados, talvez desanimados, Senhor Deus, assim como estavam aquelas pessoas quando o Senhor chegou naquele momento, as irmãs de Lázaro, elas estavam cansadas, chorosas, mas houve ali, Senhor, uma demonstração poderosa do teu amor, da tua graça e, Senhor, da tua misericórdia. Que o Senhor faça assim também com todos os corações que nessa noite, Senhor Deus, possam estar da mesma forma, diante de mortes talvez de relacionamentos, de casamentos, mortes, Senhor Deus, talvez de sonhos. Pai querido, que o Senhor possa ressuscitar, Senhor Deus, e trazer da morte para a glória cada uma dessas vertentes. Nós não estamos, Senhor Deus, crendo nisso somente para este tempo, mas cremos nisso para o tempo futuro. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, continue abençoando as nossas vidas com essa santa esperança. Que o Senhor, nesse momento, receba no teu trono de glória agora a nossa adoração, o nosso coração agradecido, Senhor Deus, e possa dos céus continuar, Senhor Deus, com esse amor sobre as nossas vidas, esse amor ágape que nos inunda e que nos dá fortalecimento. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu oro abençoando o teu povo em teu nome, em nome do Senhor Jesus. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as divinas e as maravilhosas consolações, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Assim eu te abençoo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos digam amém. Amém e amém.